Jiraiya, o incrível ninja. É isso aí, galera. Estamos começando mais um programa Nerd na TV, seu canal da cultura pop e entretenimento alternativo. E vamos aí, hoje vamos fazer mais um vídeo comentário. E dessa vez vai ser sobre um dos tokusatsus mais queridos do Brasil, né? Eu me arrisco até a dizer que é o segundo Metal Hero mais querido do Brasil. Eu estou falando do incrível ninja Jiraiya. E várias são as razões para ele ser tão querido assim, né, galera? A coisa é assim: Jaspion e Changeman ainda eram bastante assistidos, né? O pessoal ainda gostava muito de Jaspion e Changeman, né? Flashman já havia chegado e já havia feito sucesso, e as pessoas estavam ávidas, né? Estavam querendo ver mais e mais tokusatsu. Na mesma época, o SBT, ele investiu também em tokusatsu. Ele trouxe de volta uma série clássica que ele tinha exibido anos atrás, que era o Spectraman. Ainda falaremos de Spectraman no canal, né? E o Jiraiya estreou no Brasil, né, por essa época, no mesmo dia que estreou também Lion Man, minha gente. Outro personagem que a gente ainda vai falar aqui também. Lembra do leão com cara de bicho de pelúcia, o samurai com cara de leão de pelúcia? Ele mesmo, galera. Estrearam no mesmo dia os dois. O Jiraiya caiu no gosto e o Lion Man, infelizmente, né, cara, acabou caindo no esquecimento. Uma série muito subestimada, mas não é dele que eu vou falar hoje não. Hoje eu vou falar do incrível ninja, galera. Vamos lá. Nos anos 80, não é segredo para ninguém que o ninja, a arte marcial ninjutsu, ela estava muito popular, né? Filmes e mais filmes de ninja sendo produzidos no mundo todo. Estados Unidos sempre tinha um ninja branco, um ninja americano aí que aprendia aí a arte ninja com um mestre japonês e ficava melhor do que os japoneses que treinavam aquilo por muito mais do que ele, né? E o Jiraiya, ele chega no Brasil pegando carona nessa onda. E o que acontece? Nós temos aí um Metal Hero muito diferente dos anteriores. Nós temos um Metal Hero que, na verdade, nem parece muito Metal Hero, ele não segue muito o padrão do Metal Hero, né? Mas nós temos um Metal Hero que ele é humano e terráqueo. Ao contrário do Gavan, Charivan, Scheider, Jaspion, Spilvan, ele não é um alienígena, quer dizer, não totalmente. E ao contrário do Metalder, ele não é uma máquina, né? Então ele foi aí o sexto Metal Hero. E o que nós temos? Metalder não tinha ido muito bem, né, na audiência. A Toei deve ter pensado seriamente em cancelar as séries Metal Hero. Nós não temos informações quanto a isso, mas é uma coisa que a gente deduz, né? Porque afinal de contas o Jaspion foi mediano, Spilvan foi fraco e Metalder também, apesar do excelente roteiro, não foi muito bem. Aí, então o que acontece? Esse projeto provavelmente teve a ideia de ser um Metal Hero muito mais barato, aproveitando aí um pouco de fantasia, uma pitadinha de ficção, e aí as lendas, né, o folclore japonês que sempre girou em torno dos ninjas, e daí estava pronto o personagem, né? É um personagem que o poder dele vem do treinamento, já não nasce fodão, ao contrário dos outros que já nascido para ser fodão. No caso do Jaspion, né, os outros treinaram, mas não tinha. O Jiraiya, ele tem que treinar constantemente para aumentar as técnicas dele. Tudo isso ele é único nesse sentido, nessa época. O que nós vemos aqui então, a presença de um real mestre em artes marciais, uma lenda das artes marciais japonesas, que é o Masaki Hatsumi, fazendo o papel do Tetsuzan Yamashi, pai e sensei do Jiraiya. Com certeza só a presença dele já deve ter garantido alguma audiência para o Jiraiya. E uma história que gira em torno do cotidiano da família Yamashi, que são parte do clã Togakuri, missão de proteger aí a Paco, né? Tudo gira em torno de Paco, a cápsula miraculosa, chamado de Tesouro do Século, que é descoberto depois que ele é na verdade um mini-sol, né? Uma fonte de energia renovável ilimitada. Com certeza seria muito valiosa ainda nos dias de hoje. Então nós temos aí Toha Yamashi, né, que o Jiraiya é uma lenda do folclore japonês, né, um ninja que tinha N poderes místicos aí. Os fãs de Naruto já viram a versão de Jiraiya que aparece no Naruto, né, que vinha montado na cabeça de um sapo gigante. Os fãs de Naruto já conhecem uma das versões modernas do Jiraiya. E o Toha Yamashi, ele é o destinado a se tornar o Jiraiya. O que acontece então? É daí que tá o legal do personagem. Nos primeiros episódios, o Jiraiya, ele tem
muito trabalho até com os soldados capenga, né, que são aqueles corvos fraquésimos lá, que morrem com espirro, né? E ele vai se tornando cada vez um ninja melhor, um melhor lutador, né? Fica mais poderoso, né? O Jiraiya, outra coisa interessante do Jiraiya é que ele não tinha superpoderes. Isso não confere, né? O Jiraiya, ele até de bala se esquiva, ele tem muita resistência, desenvolve super força, super fôlego. E as inovações do Jiraiya, elas não param por aí, né? Como eu disse, a intenção provavelmente foi fazer um seriado mais barato do que os anteriores. A gente vê que os efeitos de Jiraiya, eles são mais fracos do que o dos antecessores dele. A gente pegar, por exemplo, Jaspion, que foi feito alguns anos antes, ele tem melhores efeitos que os de Jiraiya. Esse não era o foco, tudo bem, muitos aí vão falar, mas efeito de Tokusatsu é fraco mesmo. Bom, eu já expliquei isso em Changeman, né, meu? Pra época, eu tenho minhas reservas quando alguém fala que é fraco considerando a época, eu acho que pra época não era fraco. Mas no caso do Jiraiya, sim. O Jiraiya, ele não era esse o foco. O foco era tentar simplesmente contar a história de uma forma que se gastasse pouco e se capitalizasse bastante. Uma série barata e rendável. E o que acontece? O Jiraiya, no final das contas, entre as inovações que a gente cita aqui, a família do Jiraiya, todos eles são ninjas. A gente sabe que Gavan tinha um pai que também era policial do espaço, que o Spilvan tinha uma irmã. No entanto, o contato do Jiraiya com a família dele é muito maior. Entende que a participação pai Sensei Tetsuzan Yamashi, da Kei, que é Eminin Emiha, Manabu Yamashi, é muito mais ativa, é quase tão ativa em alguns momentos quanto do próprio Jiraiya. O Manabu, ele aparece tanto quanto o Jiraiya. O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Outra inovação interessante. Jiraiya, ele não aparece já com a vestimenta dele que justifica a denominação de Metal Hero. Ele acaba, olha aí a armadura chegando aí, galera, tô falando e a armadura aparece. Ele recebe a armadura do pai dele, né, no melhor estilo Cavaleiro do Zodíaco, né, precisou merecer a armadura, né. Na verdade não, né? Na verdade não tinha provado nada que merecia a armadura, né? Ele precisava ir lutar, precisava de uma proteção pro corpo e o pai dele achou que era o momento dele ter a armadura olímpica. Ele não tem nenhum super veículo, como uma nave, uma broca que perfura a terra, nada disso. O que ele tem é um carro muito parecido com a super máquina, que é sim um super carro, né? É um carro indestrutível, é um carro que é equipado com raio laser, é um carro que corre muito rápido, é um carro de combate para ele, né? Realmente não é nada como os veículos dos heróis que vieram antes dele. É uma tecnologia que hoje já deve estar inclusive ultrapassada, a tecnologia desse carro. Não é nada que o ser humano não possa atingir um dia. Os roteiros de Jiraiya são muito diferenciados também. Todo o roteiro do Jiraiya, a maioria dos roteiros, normalmente ele é o Jiraiya tentando realizar alguma missão típica dos ninjas do Japão feudal. Ou ele vai resgatar a irmã, como no primeiro episódio, ou ele vai tentar recuperar a espada olímpica quando é roubada. É ele tentando realizar alguma missão ninja. Só que isso aconteceu nos tempos modernos, né? No meio disso, ele tem algum ensinamento aí do pai Sensei Tetsuzan Yamashi, como a melhor maneira de realizar a missão, entendeu? E ele lida com isso. Entendeu? Ele lida com isso, ele tenta seguir aí o conselho do pai dele sempre que possível. E quase sempre dá certo. Embora muitas vezes o Jiraiya ele seja salvo pelo pai, isso acontece algumas vezes durante a série. Bom, então aqui nós temos Kei Yamashi, está de ninja, está vestida de ninja, de kunoichi. Ela é a Eminin Emiha, a irmã mais nova do Jiraiya. Ela em vários episódios ajuda o Jiraiya, tá? Em alguns ela precisa ser resgatada, mas na maioria ela ajuda. Em muitos momentos ela rivaliza com a filha do Dokusai.
Na verdade, ela se mostra uma ninja muito habilidosa, mais habilidosa na verdade do que o próprio Jiraiya, e ela é de grande ajuda, né? Ela tenta conciliar a vida de adolescente dela, tenta viver uma vida normal de adolescente, ao mesmo tempo que é uma ninja, né? E ela se envolve em várias batalhas aí, em alguns ela tem problemas com paquera, é isso, como a gente já tinha dito antes, é o cotidiano da família Yamashi, né? Este é o Manabu Yamashi, o ator ficou muito conhecido na época, acho que pode-se dizer que é o Macaulay Culkin japonês. Depois de Jiraiya ele participou de vários outros tokusatsus, chegou a fazer uma ponta como o próprio Manabu Yamashi na série posterior que foi Giban, e ele é um personagem que aparece tanto quanto o próprio Jiraiya, né? Normalmente ele só aporrinha o Torra, só dá dor de cabeça, chegou a roubar a espada olímpica num episódio e fez o Torra se lascar todo atrás dela. Em outro ele foge de casa, inventa que o Torra lançou um desafio pra um cara e faz o Torra lutar com esse cara que na verdade era aliado dele. É aquela coisa de moleque mesmo que enche o saco do irmão. Mas é um personagem que durante o decorrer da série você percebe o amadurecimento dele enquanto pessoa, enquanto personagem. Falando um pouco dos inimigos, aqui nós temos Dokusai, né? Onimin Dokusai. Ele era companheiro de treinamento do Tetsuzan Yamashi, né? E ele quis tomar, né, Paco para si, né? A escritura de Paco para si, né? Então eles lutaram, ele tomou a inscrição do Tetsuzan Yamashi e fugiu e fundou a própria família, né? O clã dos feiticeiros, né? E ao contrário do que acontece com muitos vilões de Tokusatsu, ele passa metade do seriado fingindo que é um ninja de segunda. Você vê que por ter treinado com o Tetsuzan, né, supõe-se que ele fosse muito mais habilidoso do que o próprio Jiraiya, e ele até a metade da série ele não demonstra isso. Ele esconde o jogo. Isso torna ele um personagem ainda mais perigoso, hein? Você não sabe o que esperar de um personagem que esconde a própria força. Antes do clã dos feiticeiros, nós temos aqui o Retsuga, braço direito do Dokusai. Ele é um cara perigoso mais por ser traiçoeiro do que por sua habilidade. No decorrer da série ele não faz muita frente ao Jiraiya não, mas ele ataca pelas costas, ele é aquele típico vilão ninja, né? O cara sem escrúpulos, né? E ele acaba dando trabalho muito por isso, né? É ele que normalmente executa as missões aí dadas pelo Dokusai, e é ele quem comanda os corvos, né? Os Karazutengus aí. Aqui nós temos Benikiba, filha do Dokusai. Também não é uma ninja tão habilidosa. A impressão que a gente tem é que o Dokusai ele mais treinou os discípulos dele para ser traiçoeiros do que para serem ninjas habilidosos na verdade, né? Ela é mestra em disfarces, e assim como o Retsuga, ela é muito boa em ataque surpresa. Ela é muito boa estrategista, né? Alto conhecimento tecnológico, ela demonstra isso em alguns momentos, né? Chega a criar uma espécie de ciborgue durante a série. Mas ela também não é uma ninja muito habilidosa, mas ela compensa isso com a sua falta de escrúpulos, né? Ela ataca pelas costas, tudo. Mas na maioria das vezes ela acaba sendo salva pelo próprio Retsuga. E esses são os Karazutengus, tá? São fracos pra caramba, mas eles têm um problema, eles não morrem. O Jiraiya desintegra eles no episódio com a espada olímpica, nos episódios seguintes eles estão de volta, são sempre os mesmos. No início da série, o Jiraiya, a evolução dele é tão evidente que no início da série ele tinha trabalho com esses personagens fraquésimos, né, fracotes, né? E no meio da série eles param de dar qualquer tipo de trabalho pra ele. E isso é uma coisa muito interessante no Jiraiya, é a evolução do personagem como herói. Aqui, pouco mais adiante, alguns aliados do Jiraiya, né? A aliada mais frequente é Kirin Heiha, ou Heiha Yagyu, que é uma agente ninja. Depois é descoberto que ela é prima do Jiraiya, prima do Torra. E ela é de muita ajuda nas missões, né? No começo não se sabia muito qual que era a dela, mas logo se mostra que ela é uma aliada. Aqui nós temos Yami Spiker, personagem interessantíssimo.
O estilo dele envolve várias armas do ninjutsu, espada, lança, né, facas, né. É um ninja muito habilidoso, mas ele apareceu muito pouco. Ele parecia que ele ia ser um personagem constante, mas ele atuou realmente muito pouco. Me parece que o ator aceitou um papel em outra série onde ele teria mais destaque. Parece que foi por isso que o personagem acabou saindo de cena, né? O Barão Ou, ele é um personagem que ele tem muito destaque desde o início da série até o fim. É um conceito muito comum no Tokusatsu, do herói penetra, né? Aquele cara que ele aparentemente é um vilão, depois ele se alia com o personagem principal e ele meio que disputa a cena com o personagem principal, né? Ele disputa a atenção do público com o personagem principal. E o Barão Ou, ele encarnou muito bem esse papel, né? Ele surge no começo mostrando que é um cara muito honrado, um ninja muito honrado. Não se parece nada com um ninja, ele parece mais com um templário, eu diria. Mas ele chega a aparentemente morrer no meio da série, né? No episódio chamado A Emboscada, para retornar depois como aliado do Jiraiya, assim já como aliado declarado. Um personagem que chama bastante atenção pelo tom exótico dele, né? Pelo tom, um cara completamente ocidentalizado no meio dos ninjas orientais. Aqui nós temos outro parceiro rival, que é o Lenny Wild. É um ninja pistoleiro, um ninja que ele começa sendo contratado para caçar o Jiraiya. Não, atrás de uma recompensa pela cabeça do Jiraiya. Também é um ninja ocidental, é um ninja americano, né? O Barão Ou é um inglês, ao que me consta aqui. E ele, no caso o Lenny Wild, ele recebe como dito, uma recompensa para trazer a cabeça do Jiraiya. Ele descobre que ele havia sido enganado pela família de feiticeiros e também se torna um aliado do Jiraiya, mas esse aqui ele ainda quer provar que ele teria sido capaz de vencer o Jiraiya. Ele é chamado de ninja número 1 do Império e ele acha que ele não poderia ser o ninja número 1 até derrotar o Jiraiya. Mas é um aliado muito honrado. Aqui nós temos Kazanin Storm, ainda chamado de Stormin, que ele que a gente tinha comentado agora há pouco foi um ninja ciborgue, né? A princípio criado pela família de feiticeiros, né? Aproveitando as habilidades de alguns ninjas mortos. A consciência dele superou aí a programação imposta a ele. Ele vira um dos maiores aliados do Jiraiya. O Jiraiya, na verdade, ele talvez seja o Metal Hero com o maior número de parceiros rivais. Muitos dos personagens que começam como inimigos e depois se tornam aliados valiosíssimos do Jiraiya. Muitas vezes salvando a cara dele quando ele precisa. Nós ainda temos o Bakunin Yomi Missile, temos ainda o Seinin Alan, temos o Ronin Aburamu, temos também o Igyonin Beni Lagarto e tantos outros aí. São muitos os aliados do Jiraiya. E aqui alguns inimigos do Império Ninja, né, que também se destacaram. Aqui nós temos o Kanin Dragon, temos o Kanin Shan Kung Fu. O filho do Kanin Shan Kung Fu deu muito trabalho pro Jiraiya juntamente com o Kanin Dragon. O Kanin Dragon era um ninja bêbado. Na verdade ele era um lutador de Kung Fu, né? Mas por alguma razão fazia parte do Império dos Ninjas. Aqui nós temos Oshimin de All-Star. É muito grande o número de vilões que aparecem durante a série do Jiraiya. Oshimin de All-Star é o principal deles, depois da família de feiticeiros. Tem uma guerra com os ancestrais do Jiraiya. Desde então, ele alimenta o ódio pelos descendentes do Jiraiya original que prenderam ele numa caverna durante séculos. Personagem pavoroso do All-Star. O visual dele não ajuda muito, né? Mas as atitudes dele realmente assustam. O Jiraiya, ele tem algumas armas que ele utiliza no combate aos ninjas do Império. As principais são a armadura olímpica e a espada olímpica. O nome espada olímpica, armadura olímpica, isso aí se deu, o título Ninja Olimpíada Jiraiya, se deu, segundo informações aqui, porque a série ela rolou durante as Olimpíadas que estavam rolando no Japão, né? E a dublagem brasileira se aproveitou disso. Mas é óbvio que é um nome totalmente dado pela dublagem. São títulos ocidentalizados. A espada olímpica não tem nada a ver com o Olimpo, como a armadura olímpica também não tem. A espada olímpica, ela aparentemente ela desintegra aquilo que ela toca quando ela está no seu estado laser, né?
E ela só fica nesse estado nas mãos do Jiraiya. Não tem como ser utilizada contra o Jiraiya nesse sentido. Apesar disso, o que rola aqui é o seguinte. Algumas espadas surgiram aí na série para tentar rivalizar com a espada olímpica. Mas a única que cumpriu bem esse papel foi o sabre Satan, utilizado pelo Delstar, que é uma espada que rivaliza a do Jiraiya desde que o ancestral do Jiraiya utilizou ela contra o Delstar. Com exceção disso, tudo aquilo que a espada olímpica tocava em seu estado laser era sumariamente desintegrado, né? Que em seu original é chamada de Jinko Shinkuken. Desculpa meu japonês aí, galera, mas é mais ou menos assim. Assim como aconteceu com Jaspion, Changeman, Flashman Giban, o Jiraiya ele foi lançado no Brasil pela Focus Filmes, o DVD, né, o box foi lançado pela Focus Filmes, e assim como aconteceu com Changeman, o Jiraiya não teve o vídeo com comentários que o Jaspion teve, que o Flashman teve. E nós aqui no canal a gente achou que o Jiraiya merecia muito essa homenagem devido à importância que ele tem pro Tokusatsu no Brasil. A trilha sonora de Jiraiya é sensacional. Todas as músicas são boas, entendeu? São interessantes, os temas de ação, tudo. São músicas que elas conseguem passar exatamente a ideia que a cena está mostrando. Isso é o que faz uma trilha boa em qualquer filme, seriado, etc., desenho, entende? O tema de abertura de Jiraiya, versão brasileira, provavelmente é a versão brasileira mais conhecida que um Tokusatsu teve no Brasil. Tanto que, se eu não me engano, o tema original de Jiraiya nunca foi a abertura no Brasil. Sempre, desde o primeiro capítulo, sempre a primeira música de abertura sempre foi a versão brasileira. Assim como a trilha de encerramento, que é muito boa também, gente. Bom, galera, é isso aí. Hoje a gente homenageou aí o incrível ninja Jiraiya. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha para ajudar o canal. Até o próximo vídeo comentário. Valeu!